sobre o papel do Ministério Público na proteção de animais na Alemanha. Então, bom dia, caros ouvintes. Eu vou começar agora a falar um pouquinho. Infelizmente, não vai ser possível me ver. Eu não estou conseguindo ativar a minha câmera, não sei por quê, mas espero que dê para ver a apresentação. Eu posso continuar aqui. Demora um pouquinho, mas na hora da passagem para o Brasil. Bom, muito obrigado também à colega que falou antes de mim, sua apresentação muito engajada a partir do ponto de vista do Ministério Público brasileiro, e eu vejo que temos muitos pontos em comuns com o papel do Ministério Público na Alemanha. Na Alemanha, o Ministério Público é uma autoridade hierárquica, sim, é uma autoridade que faz parte da justiça, mas não se reporta. Então, nós temos a hierarquia, os nossos promotores públicos podem orientar, nós nos reportamos, também não acontece todo dia. Eu, pessoalmente, no âmbito da minha carreira de 20 anos, em 2 casos de menor importância, recebi orientação para fazer algo que eu não tinha certeza se era isso. Obviamente, tudo no âmbito da lei, mas era uma decisão distinta. Seria uma decisão que não teria tomado assim, mas sim, acontece. Agora, especificamente, sobre o papel do Ministério Público na proteção dos animais na Alemanha, agora nós estamos passando, então, simplesmente nós estamos passando o slide, então, por favor, diga, passa. Agora, nós temos o segundo slide, parágrafo 17, Lei de Proteção de Animais. Parágrafo 17, esse é a norma material que rege essa questão, é a principal lei objetiva para crimes contra animais. Além disso, existem ainda leis específicas quando se trata da proteção de animais, proteção da biodiversidade, proteção de animais em extinção. Temos ainda disposições específicas que não são crimes, são somente contravenções. O parágrafo 17 da Lei de Proteção dos Animais protege animais vertebrados, sencientes, contra uma morte sem justa causa. Além disso, o parágrafo protege os animais contra dores e sofrimento, de novo, sem justa causa. Esse requisito sem justa causa é muito importante. Isso é um conceito não definido, e aqui nós temos direitos administrativos, normas específicas e também as opiniões gerais da sociedade que regem isso. Um exemplo para isso, por exemplo, existem linhas de criação na agricultura
galinhas poedeiras, e nessas linhas de galinhas poedeiras tem os pintinhos machos, e por décadas, muitos anos, esses pintinhos machos eram mortos logo após o nascimento, com gás ou mesmo picotados. Por muitos anos, assumia-se uma justa causa para a morte desses pintinhos machos, porque não havia nenhum uso econômico para esses pintinhos machos, porque eles não serviam, obviamente não serviam como a poedeira e também não serviam como frango. Hoje nós temos vários processos, existe muita pressão também dos consumidores, que todos os ovos onde a granja utiliza a morte dos pintinhos machos não podem mais ser comercializados. Então, essa prática realmente acabou. Mas antes disso ser possível, nós, como no Ministério Público, tínhamos que entender que seria uma justa causa matar esses pintinhos. Há uns 10, 15 anos atrás, um Ministério Público em Münster tentou colocar na justiça algumas granjas, disse, não, isso não é uma justa causa, isso aí é uma morte injusta, mas isso não foi aceito pelas cortes, porque as cortes argumentaram que esse processo era normal, isso já se fazia há 10 anos, que não havia nenhuma alternativa econômica e que todas as autoridades administrativas aprovaram as instalações dessas granjas. Então, aqui podemos ver que esse quesito da justa causa muda também com o tempo. Próximo slide, por gentileza. Parágrafo 152 do Código de Processo Penal na Alemanha. Esse é o direito formal e que regula a obrigação do Ministério Público de verificar os fatos e fazer a investigação. Então, para isso, é necessário ter inicialmente teria que ter uma suspeita justificada. Aqui, nós falamos que, para isso, haveria necessidade de ter indícios suficientes. Então, esse é um grau de indício bastante fraco. Na verdade, existem simplesmente... É suficiente ter alguma suposição que pode haver um crime. Quer dizer, obviamente, precisa ser justificado, e histórias malucas também não são aceitas, mas é sim possível ter uma informação anônima para a polícia, para o Ministério Público, se as informações que constam nessa denúncia anônima são compreensíveis. Na avaliação, se existe uma suspeita inicial, ou seja, se existe uma situação que obriga o Ministério Público a verificar os fatos e investigar, aqui já nós temos uma certa liberdade de ação a partir da nossa experiência, conhecimentos criminais, etc. Então, o próximo slide, por gentileza. Como é que nós sabemos sobre fatos para uma suposição inicial? O Ministério Público pode iniciar a sua investigação quando percebeu alguma coisa, por exemplo, se vem
algum fato na rua, informações nas mídias, jornais, internet, televisão, mas geralmente o Ministério Público é acionado a partir de acusações, denúncias de outras pessoas, podem ser pessoas privadas, qualquer cidadão, podem ser também organizações de proteção de animais, ou podem ser também autoridades estatais, por exemplo, as autoridades municipais nas cidades que também são responsáveis pela análise e conferência de agriculturas, ou responsáveis também por observarem os animais. Todas as pessoas podem entrar em contato com a polícia, com o Ministério Público e podem fazer uma denúncia criminal. Próximo slide. Próximos passos. Quanto a Procuradoria aceita essa suspeita inicial, suspeita de um delito, e os próximos passos são oitiva de testemunhas, contatar um perito. Isso acontece bastante no direito de proteção de animais, por exemplo, quando temos filmes feitos de forma clandestina em abatedouros ou numa fazenda. Alguns colaboradores ou outros instalam câmeras sem que as pessoas soubessem e vão filmando e depois publicam os vídeos e também contactam a Procuradoria, o Ministério Público, e claro que tudo que acontece num abatedouro são imagens que perturbam, é muito sangue, e aí um promotor nem sempre tem capacidade de decidir sozinho se o animal foi abatido de forma correta, se houve insensibilização ou se foi cometido um delito ou até um crime e se o animal sofreu desmedidamente. Para isso, são contratados peritos veterinários para examinar e avaliar o material de vídeo. Além disso, podemos determinar um mandado de busca para um abatedouro, uma fazenda, ou então as instalações privadas do acusado, da acusada, para coletar provas e, claro, a pessoa acusada também vai ser ouvida. A investigação é realizada pela polícia e quando são casos maiores, normalmente vários promotores são envolvidos. Normalmente a gente diz que a promotoria pública na Alemanha é a cabeça, mas não tem as mãos para executar as ações, as medidas ficam por conta da polícia que faz a investigação. Próximo slide. E o que acontece, ou qual é o próximo passo? Depois da investigação, do interrogatório, oitiva de testemunhas, apresentação do parecer, o Ministério Público precisa decidir. Dependendo do caso, pode arquivar o processo porque a suspeita não se concretizou. É possível que
a suspeita inicial não é comprovada porque as provas não justificam uma condenação porque não foi cometido um delito, neste caso o processo é arquivado. A parte requerente, queixosa, pode ser uma organização de proteção de animais, pode ser uma instituição pública, pode ser uma pessoa física, e eles vão receber esta informação por escrito, que o processo foi arquivado, e a parte requerente, parte queixosa, pode entrar com recurso, e o Ministério Público vai decidir sobre o recurso, e se houver mais um recurso sobre essa segunda decisão, vamos para a próxima etapa, que seria a instância que é do Estado, mas a outra alternativa é que a parte queixosa apresenta recurso, recorre, e a Procuradoria-Geral decide no sentido de confirmar a sentença da primeira instância, de arquivar o processo, ou a Procuradoria-Geral instrui a retomada do processo para que haja mais investigação, e se a situação, o caso estiver claro, na ótica da Procuradoria-Geral, ela pode partir para a continuidade do processo. Para além do arquivamento do processo pelo fato da suspeita inicial não se confirmar, temos outra possibilidade de determinar uma multa, que aí é uma pena mais leve. Isso acontece bastante quando é um delito menos grave, se a pessoa não tem antecedentes, se é o primeiro processo contra o acusado ou a acusada, e se a pessoa se arrependeu. Esta multa não pode, na verdade, ser cobrada, ela baseia na aceitação do ou da acusada de querer pagar a multa. Senão, teria que ir com o processo para um tribunal penal. Próxima folha. Como que o tribunal penal decide? Normalmente é um juiz individual. Em casos mais graves, será um juiz profissional e 2 juízes leigos, de acordo com o artigo 17 da Lei de Proteção dos Animais, pode levar a pena de reclusão de no máximo 3 anos, mais multa pecuniária, com réus sem antecedentes e em que poucos animais foram afetados. Normalmente se aplica multas pecuniárias, mas autores que já têm antecedentes, e se foi por crueldade com animais, e se muitos animais foram maltratados, pode ser pena de reclusão, mas normalmente a pena é suspensa se é réu com primeira condenação. Ontem tivemos a condenação de um tribunal de júri de leigo, era o caso de um pequeno abatedouro no estado da Baixa Saxônia. Os operadores, de forma sistemática, receberam animais doentes que não tinham capacidade de serem transportados e, portanto, não deveriam ter sido transportados, e que eram içados à força bruta
do caminhão de transporte para o local do abate, com imagens terríveis, chocantes. As investigações duraram mais ou menos 3 anos. Os acusados prestaram testemunho e o abatedouro foi fechado. Tudo isso foram aspectos atenuantes, de modo que a pena de reclusão foi retirada e aplicada uma multa com a exigência de transferir um determinado montante para o tribunal ou uma instituição pública. Para além da multa e da pena de prisão, o tribunal também pode proibir que o acusado crie ou tenha determinados animais, ou até pode decretar que ele não pode ter animais, mas isso aí é um caso mais à parte, mais excepcional. Normalmente se restringe a uma determinada espécie, por exemplo, para um agricultor que ele não pode criar animais de produção, ou que não pode ter bois, não pode ter porcos, e pessoas privadas, normalmente se decreta que ele não pode ter cachorros e gatos, por exemplo. Quando a promotoria não está de acordo, não concorda com a sentença do juiz, pode ir para a próxima instância. Nós estamos fazendo isso num caso. Neste caso, não se trata de um recurso, mas uma revisão. Um agricultor maltratou vários animais e o tribunal determinou. Faz muito tempo, ele não tem antecedentes, por isso basta uma multa em dinheiro, não haverá pena de reclusão, e aí a próxima instância determinou que precisa haver, sim, uma multa significativa. Penúltima folha, por favor. E aí, resumindo, o papel do Ministério Público quanto à proteção dos animais na Alemanha, o papel da promotoria na proteção dos animais é o mesmo de outros delitos e crimes como furto, roubo, álcool no volante. Uma modalidade processual especial para a proteção dos animais não existe na legislação alemã. Os animais em questão não têm um status jurídico especial. A proteção dos animais são reconhecidos na Constituição, mas não claramente definidos, mas os animais têm. Não, é difícil de descrever, não são considerados sujeitos de direito, mas gozam de proteção especial diante da lei, mas não são sujeitos de direito. Então, quem pode fazer uma denúncia, mover um processo, podem ser cidadãos, podem ser organizações, autoridades, e aí acontecem as etapas descritas, e assim chego à última folha. Peço perdão pelas panes técnicas e agradeço a atenção. Muito obrigado.